No último episódio eu comentei sobre a situação da ECW em seu momento de falência oficial. Todo mundo querendo pegar um caco daquilo que sobrou, ou na verdade daquilo que um dia a ECW poderia ter, porque eles ficaram completamente quebrados. E depois de toda essa confusão, temos que seguir na história. A história tem que continuar e nós iremos tratar no episódio de hoje do Angle The Alliance, que envolveu WWF, WCW e ECW. Tudo que aconteceu, tudo que cercou esse movimento, você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. No dia 26 de março de 2001, 15 dias após o pay-per-view da ECW que nunca aconteceu e 3 semanas após a estreia de Paul Heyman como comentarista na WWF, os poucos fãs da WCW que ainda assistiam ao Nitro se surpreenderam ao verem na programação alguém que eles jamais imaginavam que veriam: Vincent Kennedy McMahon. Ele comprou a WCW e simplesmente começou a controlar a indústria completamente. O Vince, esperto e relutante como sempre, não quis fechar acordos com Goldberg, Ric Flair, esse pessoal de topo, porque isso daria muito sucesso e muita força ao nome WCW na invasão que eles iriam fazer naturalmente na WWF. Então eles preferiram Booker T, DDP e alguns adicionais que viriam do lado extremo da força, a ECW. No dia 9 de julho de 2001, Jim Ross recepcionou os fãs para o que ele disse que seria uma das noites mais imprevisíveis e incomuns da história do Raw. O show em Atlanta, a capital da WCW por muito tempo, contou com o que a gente pode dizer que eram 4 meses de história compilados em 2 horas de show. Logo na primeira luta, a WCW oficialmente se alinhou como heel quando Shane McMahon fez o turn contra The Undertaker. Durante o caos que se instaurou, o DDP aplicou um Diamond Cutter na esposa do Undertaker, que estava lá no ringside apoiando, interferindo, e o Undertaker teve que acompanhar a Sarah para o hospital, o que implicava dizer que ele não participaria da luta programada para aquela noite contra o Mike Awesome e o Lance Storm, ambos já na WCW. Na segunda luta, os Dudley Boys, conhecidos aí da ECW, perderam os títulos de duplas para os Acolytes, mas o agora Bubba e o Devon Dudley ainda tinham o que fazer naquela noite. No meio de tudo isso, o medalhista olímpico Kurt Angle estava nos bastidores usando um chapéu de cowboy de criança num segmento e logo depois desafiando Booker T para uma luta pelo WCW Title em outro, dizendo lá que era perigoso e tal. Bem, você escolhe o seu lado. O importante é dizer que o Booker T reteve o título naquela noite. Na luta que o Undertaker faria, o seu irmão de storyline Kane, ao lado do Chris Jericho, enfrentaram o Lance Storm e o Mike Awesome. O time da WWF parecia ter a luta sob controle quando apareceram Tommy Dreamer e Rob Van Dam atacando eles, fazendo ali um ataque 4 contra 2. Um certo contingente de lutadores da WWF veio para o ringue, só que o espectador mais atento perceberia um padrão. Quem tava lá no ringue? Taz, os Dudleys, Raven, Justin Credible e o Rhino. Os homens que supostamente viriam ajudar, na verdade tinham algo em comum com o Mike Awesome e o Lance Storm. Todo mundo se juntou para atacar o Kane e o Jericho, e aí o pessoal entendeu. Começaram a surgir os cânticos de ECW na arena. O Paul Heyman, que estava comentando a luta, tirou o headset e anunciou que a ECW estava de volta. Bem, apesar dele dizer isso, era ECW só no nome mesmo. A verdade é que havia muito mais ego nessa história do que parecia. A gente chega já lá. Tantas coisas aconteceram e se construíram nesse show que poucas acabaram se destacando no pay-per-view Invasion, que teve incríveis 775 mil vendas, o dobro da audiência que eles normalmente conseguiam em pay-per-views e quase 25 vezes mais que o tamanho da audiência tida pela ECW nos pay-per-views que eles realizaram durante a existência da empresa. Apesar da construção deficitária, foi um sucesso sem precedentes. O número de compras superou até o de alguns WrestleManias. A grande virada da história para o evento foi que o Stone Cold Steve Austin, que era um dos grandes representantes da WWF, entrou para a WCW ECW Alliance. E o Raw e o SmackDown se tornaram The Steve Austin Show. Simplesmente tinha ele e os lutadores da WCW e da ECW serviram como fachada para o Stone Cold. Era basicamente isso. Ao lado das histórias, também fizeram a Stephanie McMahon
a nova dona da ECW. O que era uma batalha entre os últimos gigantes do wrestling rapidamente se tornou numa novela da família McMahon, o verdadeiro tapa na cara dos fãs de wrestling para mostrar que isso não seria uma rivalidade séria. Vince McMahon estaria tomando conta da WWF, Shane McMahon da WCW e, em conjunto com ele, tomando conta da ECW, estaria Stephanie McMahon. A combinação entre a WCW e a ECW ficou conhecida simplesmente como The Alliance, porque descobriu-se nas semanas que se seguiram que a WWF ainda não tinha o uso livre e claro das iniciais ECW. Isso serviu ainda para transformar o grupo anti-WWF em apenas mais um monte de rios. A gravação do SmackDown de 11 de setembro de 2001 lá em Houston acabou não acontecendo por conta dos atentados terroristas de 11 de setembro. O show foi ao ar ao vivo 2 dias depois, mas sem a carga das histórias. Estava repleto de momentos bons, vitórias de babyfaces, discursos patriotas e, no geral, o entretenimento acabou perdendo um pouco da graça naquela época, dadas as circunstâncias da sociedade americana. Só que não dá pra gente culpar tanto o que estava rolando, porque a própria WWF já estava boicotando a rivalidade. A WCW estava desfalcada, como eu disse, dos seus principais nomes e os nomes da ECW já estavam com eles, alguns até por mais de anos. Então eles arquitetaram tudo isso para que não houvessem riscos dos nomes da WWF saírem como inferiores em qualquer que fosse a circunstância. O destino que deveria render muito dinheiro acabou não sendo assim quando a WWF efetivamente tomou a decisão de cortar as pernas de tudo que fosse WCW e ECW. Pessoas que trabalhavam na WWF sempre diziam que o Vince McMahon ouvia quem ele não deveria ouvir e ignorava quem ele deveria ouvir. Foi por conta disso que ele sempre tentou meter a cara em outras coisas que são alheias ao wrestling e quebrou a cara realmente. Nessa época, a XFL rendeu um prejuízo de 50 milhões de dólares para ele. Nas discussões criativas iniciais da Invasion, surgiu a rivalidade entre The Undertaker e DDP. Muitas pessoas argumentavam que o ideal seria colocar o DDP para ter uma boa e competitiva luta para ser visto como alguém viável no futuro. Só que o Vince McMahon foi convencido pelo Kevin Dunn a mudar de ideia, porque ninguém acreditaria, de acordo com Kevin Dunn, que alguém da WCW ou da ECW seria capaz de derrotar alguém da WWF. E como eles não queriam que os fãs perdessem a fé na parte de wrestling promovida pelo Vince, assim como eles perderam na XFL, não houve outro caminho a não ser acatar o pensamento do produtor. Um grande potencial que acabou sendo desperdiçado. Um exemplo de como eles jogavam contra era o Rob Van Dam, que era um personagem extremamente aclamado durante a época da Alliance por conta dos golpes inovadores e o personagem. Só que eles nunca puxaram o gatilho e se incomodavam profundamente porque ele era reverenciado enquanto os lutadores da WWF eram vaiados. Chegou-se a dizer internamente que o estilo diferente dele de lutar ilustrava que ele não sabia trabalhar, então eles não podiam colocar ele numa posição de destaque por conta disso. O mesmo se deu com o Jerry Lynn, ele estreou bem demais na WWF, já derrotando o Crash Holly lá para conquistar o cinturão Light Heavyweight, somente para perdê-lo alguns dias depois e ser renegado para as Opening Matches. Ele sequer participou aí da Invasion. A rivalidade teve o seu fim no Survivor Series em novembro de 2001, com qual resultado? A WWF derrotando a Alliance na clássica luta de equipes entre eles. A Alliance nessa época não era nada mais do que um grupo heel genérico. E se a ECW não tivesse morrido tempos antes, o Survivor Series sem dúvida seria aquele alguém que puxa os aparelhos da tomada criminosamente. E bem, isso é tudo para o episódio de hoje da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. No próximo episódio eu já ia tratar sobre os especiais One Night Stand, só que antes da gente chegar exatamente nesse ponto, tem um espacinho aí que o Paul Heyman ficou trabalhando para a WWF/WWE, né, que foi na época da mudança aí. Então a gente vai abordar uma treta lá que ele teve com a Stephanie McMahon, essas coisas, tudo que levou para os especiais, que foram os One Night Stands. Ainda tem a Brand, ainda tem muita coisa, ainda tem um episódio pra gente falar sobre como foi, né, o futuro, quem tá vivo, quem não tá mais, onde é que eles estão, enfim, esse tipo de coisa a gente vai tratar aqui na série A História da ECW. Não hesite em deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar a playlist aí da série pra galera, viu? Tchau, tchau, galera! Fui!